Pai, nós te louvamos mais uma vez, nós oramos mais uma vez, nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio do culto, de estarmos com os irmãos, de orar, de aprender do Senhor. Obrigado, Pai, porque nada nesse universo, neste mundo, perto ou longe de nós, é maior do que o senhorio de Jesus. Por isso, Pai, nós nos debruçamos em torno da Tua palavra, para que Tu fales, Senhor, conosco, para que a Tua voz, Senhor, seja ouvida, continue a ser ouvida. Nós cantamos aqui, Senhor, pedindo que Tu sondasses o nosso coração, até que não houvesse nada além do Senhor em nós. E, Pai, nós nos colocamos diante de Ti essa noite para Te pedir isso, que o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo, a nossa vida seja repleta de Jesus. Foi essa oração de Paulo, do apóstolo Paulo, transcrita aqui para nós. E nós queremos fazer essa oração agora, Senhor, que Tu fales conosco, Tu fales, Senhor, conosco, porque precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos, Senhor, ouvir o Teu querer, aquilo que o Senhor deseja para nós. Pai, nós sabemos que Tu és grande, Tu és santo. Nós cantamos aqui, Senhor, que toda língua confessará, que todo joelho se dobrará que Tu és o Senhor. E, Pai, nós queremos dizer isso, Senhor, que tudo é Seu, Senhor, tudo é Teu, toda a sabedoria, toda a honra, toda a glória é Tua. E nós só temos o Senhor, não temos mais nada, não temos mais ninguém. Nesse instante, Senhor, nós oramos pedindo a compreensão da Tua palavra, a Tua santidade em nós. Pai, nós sabemos que aqui ninguém é digno de abrir a Tua palavra, muito menos eu de estar com o microfone aqui, falando a respeito da Tua palavra. Por isso nós nos submetemos a Ti, todos nós, para que Tu fales, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Efésios 1. Você se abriu aí na sua Bíblia, deve ter lido assim: Paulo ora pelos crentes. É uma oração do apóstolo Paulo, ou uma constatação de oração do apóstolo Paulo pela sua igreja, né, pela igreja em Éfeso. E nós temos algumas lições aqui para nós, algo que o Senhor deseja dizer para nós, assim como igreja. A oração de Paulo, eu creio que por essa igreja, é a oração dele por nós também. É a oração que o Espírito Santo de Deus moveu Paulo a orar não só por Éfeso, mas pela IPBI e pelos irmãos espalhados pela terra. E eu gosto bastante desse texto, porque esse texto vai falar de entrega. Esse texto vai falar de realmente pertencermos ao Senhor e na nossa totalidade. Eu passeava na quinta-feira com o pastor João ali na Sena, na Cracolândia, nós almoçamos por ali. E tinha um rapaz ali, né, devia estar meio mais para lá do que para cá, né, sobre o efeito do álcool. E o João brincou com ele: e aí, já entregou seu coração para Jesus? E aí ele falou: eu entreguei. Ele falou: e o fígado? Né? Falta o fígado. Né? Foi interessante a abordagem. Né? O Senhor deseja a nossa totalidade para Ele. Eu acho que pertencer ao Senhor é isso, é saber que nós pertencemos a um Deus vivo que deseja tudo de nós. Lembro, já contei isso aqui, quando nós lavávamos a calçada, pastor Gustavo, hoje na Vila Mariana, e eu, na véspera de inaugurar a congregação do Ipiranga, nosso primeiro culto, no dia 27 de agosto de 2004, e era 26 de agosto de 2004, na véspera, a gente estava lavando aqui, estava cheio de gesso, naquela época não tinha crise hídrica, né? Dava para ir com uma VAP passando. Né? Eu lembro até o Derbal passou com Fordinho 29 ali para dar um oi para a gente. Amanhã, vamos abrir o trabalho. Uma senhora parou. Vocês aqui, daqueles que levam 10% do povo todo mês. Eu falei: não, a gente quer tudo. A gente quer tudo. A gente quer sua alma, a gente quer tudo que a senhora tem para o Senhor. Só que Ele vai dar o suficiente para a senhora viver. Mas a gente quer tudo, o Senhor quer tudo que é seu. E vem aqui amanhã. Mas você está lavando aqui, o pastorzão está lá. Eu falei: eu vou ser o pastor daqui da igreja. Então, se a senhora quiser vir aqui amanhã, eu não estou aparentando muito bem, né, porque a gente está trabalhando, mas a senhora será bem-vinda. Estou esperando ela vir até hoje, quem sabe um dia. Mas fato é que o Senhor quer tudo nosso. O Senhor quer a nossa totalidade. O Senhor quer tudo que é seu.
né? E é isso que o texto vai falar. Dá uma olhadinha aí, Efésios 1. Efésios 1,15. Por isso também, eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Isso me preocupa. Esses 2 versículos primeiros me preocupam, porque me remontam às 2 últimas devocionais aqui da nossa igreja. Domingo passado esteve aqui a Vanessa, eu não estava aqui de manhã, estava lá na Igreja Presbiteriana de Genópolis. Aliás, agradeço aos irmãos por compreenderem a nossa saída. Às vezes precisamos retribuir algumas visitas. O pastor Ari já esteve pregando aqui 4 vezes. Né? 4 vezes. Eu não tinha ido nenhuma lá. Então, fui num domingo à noite, já fui no domingo de manhã. Ainda estou devendo 2 visitas para o Ari. Né? E espero que ele me convide. Depois da última aula da escola dominical, fiquei meio receoso, né? Porque ele me deu 1 hora e eu estava falando 1h40, porque os irmãos queriam saber mais. Né? Falei, Ari, não, segue. Então, eu não sei se ele ficou preocupado, né? Passamos o tempo. E depois fui na Igreja Presbiteriana de Mogi das Cruzes, primeira igreja lá, no reverendo Mauro Aiello, pagar também uma visita, que ele já esteve aqui, um pastor incentivador, foi um grande incentivador para eu ir para o seminário. E eu lembro que no acampamento falei, pastor, eu me sinto velho para ir, né? Não, Ion, vai, eu também não fui tão novo assim, não, vai. E foi um incentivador, né? E me lembrou um pouco seu pai, Rogério. Ele pegou um bloquinho na hora de me apresentar e falou assim, eu conheci o reverendo Ion no dia tal, de 91. Eu falei, ele tem anotado isso. No salão Isaac de Mesquita, na Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, no encontro de federação. E ali ele deu um pega em mim, ele fez uma pergunta, que eu fiz uma colocação que ele não concordou, ele era um jovem cabeludo, me deu uma bronca assim. Falei, você lembra disso? Lembro, olha aqui, agora estou falando aqui. Ele tinha anotado. Eu falei, eu achava que era só o Aderbal que andava com um bloquinho. Crente tem que andar na linha, tem sempre alguém com um bloquinho perto de você, cuidado. E aí, não podendo estar na igreja, a gente vai edificar outras igrejas também, né? O papel do crente é isso, e a Bíblia fala isso, 1 Coríntios 12, para nós edificarmos uns aos outros mutuamente em amor. Né? E isso é lindo, isso é bíblico. Né? E se é uma coisa que o crente tem que fazer, é construir a vida do próximo, aquele que está com ele. Esse é o sentido da palavra. Então, ali, quando nós vamos pregar em outra igreja, é a nossa intenção, mas pode ter certeza que quando nós vamos em outra igreja, acontece 2 coisas. A primeira, nós somos edificados também, muito, pelo acolhimento dos irmãos, por conhecer gente nova, né, de ver o que as igrejas estão fazendo, eu me divirto. Falei, olha, isso aí ia ser interessante na IPBI, né? Não, isso aí não ia ser interessante na IPBI, não. Né? E a gente vê, então, isso acontecendo e ficamos felizes, né? Mas dá uma saudade de casa, gente, boa, né? Um domingo que a gente ficou fora, você fala, puxa, como é gostoso estar lá. Né? Mas, e voltando, eu assisti a devocional da Vanessa do domingo de manhã. Quem escolhe fazer a devocional é a Andréia, as pessoas fogem dela, não adianta. Ela vai, pega, laça e fala, olha, você vai fazer a devocional no domingo de manhã. E foi extremamente edificante, né? Eu vi o que você falou ali, a quem honra, honra, as pessoas que você citou. E hoje de manhã a Paula também, as 2 falando de amor. E a igreja de Éfeso era uma igreja amorosa. Olha o que Paulo constata aí, né? Eu tenho ouvido falar não só da fé, mas o amor que vocês têm. Quando eu olho para a IPBI, eu falo que é uma igreja de milagres, né? Nós temos aqui na IPBI histórias de milagres. E eu não preciso citar aqui, nós já fizemos cardboard aqui mostrando quem eu era, quem eu sou em Cristo. Nós vemos assim enfermidades vencidas, sem sequelas nenhuma, nada. Nós vemos aqui verdadeiros milagres, pessoas que estavam no fundo do poço e o Senhor aqui restaurou. São muitas as histórias. E quando nós vemos essas histórias de fé, e aí eu falo de um projeto que eu tenho na gaveta, né, que nós vamos fazer aqui, que é o Testemunho de Bênção e Fé da IPBI. Amanhã já vou fazer uma fofoca aqui, não conta para ninguém, não está sendo gravado o culto, muito menos tem gente me ouvindo.
Vamos conversar com o pastor Abelardo, né, da nossa missão, e quem sabe aí um projeto para 2016 lançarmos o nosso livro da EPBI, com testemunhos de irmãos da igreja. Alguns eu já tenho, alguns me foram entregues, alguns enviados por e-mail, alguns em mãos, né? Eu tenho até hoje. Vamos contar algumas histórias. Nós tivemos aqui testemunhos de bênção e fé, e as devocionais são testemunhos de bênção e fé. E nós queremos publicar eu acho que para testemunho, para edificação da igreja, para a glória de Jesus. E fé, eu acho que é algo que acontece muito aqui. Eu olho para o rostinho de vocês, eu vejo, puxa, como o Senhor opera aqui. Como o Senhor é bom, como o Senhor é soberano, como Ele age. E eu fico feliz. Mas também o amor. O amor que há entre vós. Acho que a grande marca da nossa igreja, quando nós fizemos a nossa identidade visual aqui, nós falamos um pouco aqui da IPBI, houve aquela pesquisa, nosso coração ali, e a gente fala muito em amor aqui. E nós ouvimos isso nos 2 domingos. Eu fui recebido aqui em amor, fui recebido em amor. E as pessoas me acolheram. Eu fico feliz, mas extremamente preocupado. Extremamente preocupado, porque acolher bem, acolher em amor é uma coisa, mas viver o dia a dia em amor é outra. Nos apaixonarmos é uma coisa maravilhosa, mas vivermos essa paixão dia a dia, a manutenção dessa plantinha, e regar essa plantinha do amor e fazê-la crescer, é outra coisa que nós precisamos muito, e nós temos muito que fazer aqui, né? Seja em palavra, seja em ação, seja me importar, seja na oração, seja na exortação, seja abraçando, seja chorando junto, é algo que o Senhor quer de nós. E Paulo viveu essa experiência aqui em Éfeso. Não cesso de dar graças por vós. Estava lá em Mogi, estava lá na IPH, falei, Senhor, obrigado pela igreja, obrigado pela nossa IPBI, obrigado pelo amor dos irmãos. Às vezes eu oro, né? Me pego orando por alguns, me pego orando pelo conselho, pela junta diaconal, orando pelo ministério de louvor, pelo coral, orando por aqueles que aqui trabalham. Paulo fazia isso, né? Não cesso de orar, dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Mencionar, né? Nós precisamos mencionar um ao outro em oração. Dá nome para as pessoas das quais você ora. Mas aí vem o desafio de Paulo aí para nós, para a igreja em Éfeso. Olha, eu oro por vocês, eu conheço a fé que vocês têm, conheço o amor que vocês têm, e aí coloco vocês no plural, porque não é uma atribuição pastoral, mas é uma atribuição da igreja como um todo, todos nós, ok? Além da fé e do amor, eu oro por vocês pelo seguinte, olha o verso 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Se eu parasse aí, você poderia pensar assim, puxa, eu quero ter espírito de sabedoria, eu quero saber as coisas, eu preciso ter essa gnose bíblica e conhecer o que Deus está falando. E aí vem logo em seguida uma palavra de revelação. Puxa, eu quero saber a revelação de Deus. E a Bíblia fala que toda revelação de Deus culmina numa pessoa. E o próprio texto vai dizer isso. Olha aí. Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Quem? Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo, eu oro por vocês para que vocês tenham pleno conhecimento e a plena revelação de quem é Jesus Cristo. Tem muita gente correndo atrás de revelação. Tem muita gente correndo atrás de sabedoria. Gente, tudo culmina em Cristo. A Bíblia diz que a vontade soberana de Deus, conforme os primeiros capítulos de Efésios, convergem para Cristo. Então, toda e qualquer revelação, toda e qualquer sabedoria tem que culminar na pessoa de Cristo na nossa vida. Na pessoa do Senhor e no senhorio de Jesus Cristo na nossa vida. O que eu devo fazer amanhã? Senhor Jesus Cristo, eu quero ver você no meu amanhã. O que eu vou fazer daqui a pouco? Senhor Jesus, eu quero ver a tua glória em mim no que eu vou fazer daqui a pouco.
Eu lembro de uma cantora que dizia que ela jogou isso, foi não sei aonde, para saber o destino dela. Eu não vou cantar a música aqui, que vai acabar o culto, as pessoas vão ficar, pastor, essa música não sai da minha cabeça. E ela não é do bem. Lembra aquela outra que o cantor dizia que para falar com Deus ele tinha que fazer tanta coisa. Ele tinha que se ajoelhar, ele tinha que pular 7 vezes, ele tinha que estender um tapete, ele tinha que fazer uma opção de coisa. E a Bíblia nos ensina onde você estiver. Se você quiser saber seu amanhã, se você quiser saber o que vai acontecer daqui a pouco, a Bíblia diz que a iluminação do conhecimento da glória de Deus está na face do Senhor Jesus Cristo. E talvez você diga assim, tudo que eu precisava saber do Senhor Jesus Cristo eu já sei. Cuidado, ninguém sabe. Nós estamos aqui engatinhando no intuito de conhecer a face do Senhor, do seu caráter, de quem Ele é. Eu já li o Sermão do Monte 1577,8 vezes. E toda vez que eu leio o Sermão do Monte, eu falo mais uma do caráter de Cristo que eu descobri, que eu não conhecia. Então a sabedoria, o espírito de sabedoria e de revelação é para que nós tenhamos pleno conhecimento dele, de Cristo. Olha agora o verso 18. Para que, iluminados os olhos do vosso coração. Eu sei que há médicos aqui, 2 entre nós essa noite. Eu não sabia que coração tinha olho, doutor. Mas a minha Bíblia diz que tem. Contrariando a medicina, eu vou crer nisso, que meu coração tem olhos. Olha aí, para que, iluminados os olhos do vosso coração, é lógico que é uma linguagem figurada, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Eu li na sequência até aqui porque não dá para separar um versículo de outro, nem dá pausa nesta fala maravilhosa. Primeira coisa que nós vemos aí, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes a esperança do seu chamamento. Cristo te chamou para quê? Interessante que esperança do meu chamado. Cristo me chamou para esperar por Ele, para aguardar ansiosamente a sua volta. Cristo me chamou porque Ele tem algo para mim, e esse algo que Ele me dará para que eu faça conforme Efésios capítulo 2, no verso 10, para que eu trilhe nas boas obras até que Ele venha, para que eu celebre a ceia até que Ele venha. Essa é a minha esperança. Nos chamou para quê? Nos chamou para a esperança do chamado. Mais ainda, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Nós vivemos num mundo onde as pessoas correm atrás de riqueza. Eu falo que crente corre atrás de sustento. É o pão de cada dia. O mundo corre atrás de riqueza. É interessante que reencontrei 2 amigos de colégio, amizade de 30 anos. Puxa, eu estou em São Paulo, queria ver você, não são crentes. Fomos nos encontrar. Aí, de repente, olha essa carteirinha aqui. Falei, puxa, carteirinha de universidade, né? Uma universidade federal, o que é isso? Você está fazendo faculdade? Não. Isso aqui me dá desconto em cinema, em teatro. Falei, mas isso aqui está errado. Interessante. Se o governo rouba, por que eu não posso também? Tentei explicar algumas coisas, né? Mas não emplaca. Está morto. As pessoas às vezes se perdendo por nada. E a Bíblia diz que a esperança do seu chamamento, né? A esperança do seu chamamento
iluminação dos olhos do vosso coração, para que você conheça a riqueza da sua herança. Você tem ideia do que te aguarda no céu? Qual o tamanho disso? O Senhor Jesus prometeu aqui agora algumas coisas para nós. Olha, eu vou te dar roupa, eu vou te dar comida, eu vou te dar sustento. E se você tem carro, outros acessórios aí, é por pura graça. Mas ele diz, olha, a tua pátria não está aqui, está nos céus. A riqueza que te aguarda não é aqui, é lá. E você não tem ideia, a noção do tamanho da riqueza dessa herança. Qual é o tamanho dessa herança? Quando nós estudamos um pouquinho do povo de Israel, nós lemos lá Romanos 11, eu entendo algumas coisas, que se o abatimento de Israel, Romanos 11, se a dureza do coração de Israel trouxe riqueza para o mundo, ou seja, o sacrifício de Jesus na cruz por nós, quanto mais Israel restaurado na sua terra ali, o que não será para o mundo? Se a morte de Cristo trouxe salvação para mim, eu fico imaginando Cristo no céu glorificado à destra do Pai, o que não será para mim? E não é aqui, viu, gente? É lá. Muitas vezes questionamos, o mar já não existirá. Quem gosta de mar, né, André, sofre um pouquinho com isso. Eu fico imaginando, Jesus vai inventar um negócio muito mais bonito que o mar, que eu vou falar, agora entendi. Quando fala que os céus vai ter rua de ouro, eu fico imaginando rua de ouro. Mas a minha compreensão humana muitas vezes seduz a minha capacidade para que eu não creia, eu não entenda o que me aguarda lá, a riqueza da sua glória. Há um hino que dizia que passarinhos, belas flores, querem me encantar para que eu não veja a glória celeste. É muito maior, gente. Qual é o tamanho da sua riqueza? Ore para que o Senhor te mostre que vale a pena você viver Jesus aqui. Deixa eu avançar mais um pouquinho, para que você não canse. Suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder, segundo a eficácia da força do seu poder. Deus é poderoso, mas a Bíblia diz que o poder dele é grande. Eu não consigo entender isso. Se ele já é poderoso, como é que um poder é grande? Grandeza do seu poder é muito maior do que você imagina. Sustenta o universo. Pela sua palavra, ele fez tudo. E a Bíblia diz que é acima de todo principado e potestade. Imagine a humanidade de Cristo, Deus se fazendo um homem. O Filho de Deus se fazendo um homem. E como homem, ele tem que estar sujeito ao Pai o tempo todo. Jesus orava. Interessante. Jesus passa por limitações físicas. Por isso que ele pode te socorrer quando você tem. Jesus chora, Jesus sofre, Jesus fica amargurado, Jesus se entristece, Jesus apanha, Jesus morre. E a Bíblia aí, o texto nos diz que o Pai o ressuscitou dentre os mortos, o glorificou e o colocou à destra do Pai. Qual é o tamanho desse poder ao ponto de ressuscitar o Filho de Deus e, com glória, colocar à sua direita? E alguns domingos atrás nós cantamos aqui que o meu Deus é maior que os meus problemas. Interessante. Meu Deus é maior do que tudo. Agora, ele diz que o seu poder não é só grande, ele é eficaz. É um poder operante para aquele que crê, para aquele que se deixa experimentar. E Jesus ressuscita com poder e glória, torna-se superior a qualquer anjo, torna-se superior a qualquer nome, a qualquer reino. Todos juntos, se nós quiséssemos colocar diante dele, ele é superior a tudo. Tudo a seus pés. Versículo 22 diz, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Esse Cristo ressurreto, poderoso, à destra do Pai, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que tem todo o poder, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, presta atenção, foi dado à igreja como presente.
Está aqui. E mais. Para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Se o mundo tem problemas, se o mundo ainda tem trevas, é porque esta igreja não faz o que deve fazer. Porque Cristo é o presente de Deus para a igreja, para que a plenitude dele invada tudo. E aí, uma responsabilidade. Nosso Deus nos chamou para sermos, junto com Cristo, a plenitude dele. Eu fico pensando, misericórdia, Jesus. Por isso que nós devemos nos submeter. Presta atenção. Eu visitei o reverendo Mauraelo na igreja que ele pastoreia, então eu sempre aprendo algumas máximas. Se você olhar, a Bíblia do reverendo Mauraelo é cheia de máximas. E eu peguei uma aqui. Deus não pode ser a extensão do nosso eu, mas, presta atenção, Deus não pode ser a extensão do nosso eu, mas sim o nosso eu a extensão dele. Guarda isso. Muitas pessoas querem fazer, às vezes, Deus a seu modo, e a Bíblia diz que é o contrário. Eu preciso ser a extensão dele nesse mundo para que pessoas o conheçam. Cristo é o presente de Deus para nós. Dá para entender a posição da igreja que vai reinar com Cristo? Dá para entender para que Jesus nos chama? Jesus nos chamou para isso. O inimigo vai tentar lembrar para você a lama do seu pecado. Então, nessa hora que ele mostrar a lama do seu pecado, o Espírito de Deus está falando, olha, a glória celestial te espera, olha para lá. O inimigo vai tentar lembrar para você o seu passado de pecado. Jesus Cristo, através do seu Espírito, vai mostrar o destino do inimigo na glória celestial, para onde ele vai. Onde ele vai estar e o que ele vai fazer conosco. O inimigo vai tentar mostrar para você a sua dor. Jesus, através do seu Espírito, vai mostrar para você. Não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor. As coisas anteriores passaram. O inimigo vai tentar te trancar em trevas. E vai dizer para você, não sai desse quarto hoje. Fica no escuro. O Espírito Santo de Deus vai mostrar para você o que Jesus disse. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E a Nova Jerusalém, a glória de Deus será a luz, não precisará mais de sol nem de lua, e o Cordeiro será a sua lâmpada. Vai tentar te dizer que você está perdido, sozinho. Vai tentar lembrar suas perdas. Mas o Espírito de Deus vai dizer para você, nunca te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Igreja, Cristo é o presente de Deus para você. Para que através dele, sejamos usados por ele para encher todas as coisas. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Por pura graça, ele deseja nos usar. Nós estamos diante da ceia do Senhor. Eu queria que nós celebrássemos a ceia do Senhor com essa certeza maravilhosa. Cristo é o presente de Deus para mim. Para que eu não viva mais para mim mesmo, mas viva para Ele. Viva para servi-lo, viva para amá-lo. E que eu possa viver para a glória dEle. Deus te abençoe. Não a nós, mas ao nome de Jesus. Ele dê glórias essa noite. Amém. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela glória de Cristo Jesus. Nós estamos diante da mesa de Jesus. E essa mesa, Senhor, não é extensão de nós mesmos, mas de Ti,
de quem Jesus é, o que Ele fez. Pai querido, nós queremos te pedir essa noite, que possamos participar desse momento, com o coração limpo, Senhor, com a consciência limpa, não por nós, mas pelo Cordeiro que foi morto, porque Ele, Jesus, é digno. Senhor, nós não somos nada dignos. Senhor, muitas vezes o nosso coração é duro. Muitas vezes, Senhor, nós fechamos os olhos do nosso coração, para que os olhos do nosso coração não vejam a grandeza do poder de Deus, a gloriosa herança dos santos, para que nós não vejamos o poder, a eficácia do poder de Deus, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Pai, muitas vezes queremos viver um evangelho que não existe, um evangelho inventado, um evangelho falso. O evangelho de Jesus é simples. É aquele Jesus que está conosco todos os dias. Aquele que disse, nunca te deixarei. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O evangelho de Deus é o Espírito de Deus movendo em nós, por graça, dizendo que ainda existe uma cruz, onde eu posso olhar como nós contamos aqui. E que ao olhar para essa cruz, nós nos vemos ali com Cristo. O corpo da nossa morte ali com Cristo pregado ali. Não para que vivamos para nós mesmos, mas vivamos para o Senhor. Ó Jesus, nós precisamos de Ti. Nós precisamos da Tua graça em nós. Nós precisamos, Senhor, do Teu agir em nós, dia a dia em nós. Pai, nós estamos diante da ceia do Senhor nesse instante. E nós, Senhor, nos colocamos humildemente diante de Ti, separando o pão e o vinho, Senhor, para a santa ceia do Senhor nesse instante. Pai, a Tua palavra nos diz, e nós faremos isso agora em oração, que naquela noite o Senhor, tendo dado graças, deu o pão dizendo, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Pai, o meu pecado, o nosso pecado contra Deus, fez com que Jesus se fizesse homem. E aqui sofresse a limitação humana por nós, ao ponto de morrer numa cruz. Por semelhante modo, a Escritura nos diz, Senhor, que Jesus tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, crendo que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, somente o sangue de Jesus. E foi Jesus que disse todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte, o pagamento do Senhor, dado ao Senhor, a oferta do pecado até que Ele venha. Essa é a esperança de que Cristo voltará e que nós fomos chamados para servi-lo, fomos chamados para amá-lo, fomos chamados para ser igreja, anunciar as virtudes de Cristo. E se Cristo voltará, depois de ter naquela cruz morrido por nós, ali Ele pagou o preço do nosso pecado, é porque Ele ressuscitou e está vivo. E nós cremos que Cristo vive. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Tu moveste, Senhor, o apóstolo Paulo a dizer, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pai, nós queremos Te pedir que nós, como igreja, examinemos a nós mesmos. Que nós possamos olhar para Cristo e dizer, Jesus, a minha vida Te agrada. Quem eu sou Te agrada, Senhor. E a Escritura nos diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos afastar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que haja aqui nesse instante agora, Senhor, confissão de pecados, Pai. Que a Tua igreja se humilhe diante de Ti, Jesus. E a Escritura nos diz assim, coma do pão e beba do cálice. Com alegria, sim, mas com muita responsabilidade, Jesus. Quem somos nós, Senhor? Pai, Tu sabes, Senhor, o amor que eu tenho pela IPBI, Jesus. Quanto eu me importo pelas pessoas, Jesus. Mas nada comparado ao Teu amor, Jesus.
Nada comparado ao amor de Cristo pela igreja. Nada comparado ao amor do Pai por Israel e pela sua igreja. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, celebraremos a ceia do Senhor com responsabilidade, sim, mas com a certeza de que Jesus vive e que Ele voltará. Nós queremos, Senhor, olhar para a ceia como graça, Jesus, como um meio de graça do Senhor, para que o Teu corpo seja santificado essa noite, para que o Teu corpo cresça essa noite, rumo à perfeição de Cristo, e entenda que nós fomos chamados para servir, nós somos a extensão da graça de Cristo, e não o contrário, Jesus. Que Tu tenhas misericórdia de nós. Faça, Senhor, da Tua igreja, Senhor, mais doce, mais amável, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a sermos mais cordiais, sermos mais firmes também, mais amorosos, Senhor. Nós precisamos da Tua graça e do Teu amor. E nos colocamos diante da Tua mesa, Jesus. Como Ezequias fez com aquela carta, nós debruçamos diante de Ti nesse instante, para que Tu sejas a nossa causa, o motivo da nossa união. Sem Ti nada somos, nada podemos fazer. E assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queria pedir que os irmãos, ainda em oração, se coloquem diante do Senhor. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos afastar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você, onde você estiver, você quiser curvar a sua cabeça, usar o espaço para se ajoelhar, ajoelha, fique à vontade. E tenha esse momento seu, íntimo com o Senhor. Nós cantamos aqui, sonda-me. Deixa o Senhor te sondar e fale com Ele. Amém. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber honra, glória, poder, louvor, adoração pelos séculos dos séculos. Pai, esta é a mesa do Cordeiro, Jesus. Jesus se fez um cordeiro inocente por ovelhas desgarradas como nós. Pai, nós precisamos de Ti, Jesus. Ouve, Senhor, a oração e a confissão do Teu povo, as minhas, Senhor. Nós não somos nada sem Ti. Pai, nós, pela fé, separamos o pão e o vinho do uso comum para a Santa Ceia do Senhor nesse instante. Que possamos, Senhor, nos examinar a nós mesmos e assim comer do pão e beber do cálice, porque Jesus é digno, só Ele. Assim nós oramos, nós agradecemos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Queria chamar os presbíteros, a Tauana, para tocar. Pastor, tá bom. Obrigado, Luciano. Chamar
A Luciana, em vez da Tauana. O pastor Josemar esteve aqui no aniversário da igreja. E uma frase que ele usa que eu gosto bastante. Que ovelha tem muitas características. Muitas. Mas autossuficiência não é uma delas. Guarda isso para nós, para você. O cordeiro é digno. Se nós estamos diante dessa mesa é porque nós não somos autossuficientes. Cristo é. Cristo pagou. Ele é Deus. E nele nós temos vida eterna. Vamos esperar todos serem servidos. Vamos juntamente comermos o pão. E assim nós, como igreja, celebremos a ceia do Senhor. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Você, membro de qualquer igreja genuinamente evangélica, em comunhão plena com o Senhor Jesus, você em comunhão com seu irmão, participe da ceia do Senhor com alegria, com a certeza de que Jesus morreu por você, mas de forma digna, de forma honrada, porque Jesus é digno. Então, mais uma vez, você, membro de qualquer igreja genuinamente evangélica, participe do pão e beba do cálice.
Disse Jesus: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Disse Jesus: eu sou o pão da vida. Jesus Cristo é verdadeira comida e o seu sangue verdadeira bebida. Toda vez que você olhar para o pão, pergunte: por que Cristo veio aqui? Porque Ele é digno e eu sou pecador. Comamos o pão. Pai, nós te damos graças porque Jesus é o pão da vida. O pão vivo que desceu do céu e que veio da vida ao mundo. Em nome de Jesus, amém. Por semelhante modo, diz a Escritura, que o Senhor tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então você que participou do pão, está convidado a participar do cálice, lembrando que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Vamos esperar todos serem servidos e participaremos do cálice.
Alguém foi esquecido, seja do pão ou do cálice, queira levantar alguma das mãos para que nós possamos servi-lo. A Escritura nos diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nenhum ficou para trás. Louvado seja o nome do Senhor. Tomemos o cálice, irmãos. Pai, quão grande é o teu amor. Quão grande é o sangue de Jesus naquela cruz por nós. E obrigado porque esse sangue nos limpa até hoje, dia a dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A Escritura nos diz que os discípulos, ao cearem, ao estarem com o Senhor, cantaram um cântico e foram para o Monte das Oliveiras. Eu sempre me perguntei por que essa parte está na Bíblia. Por que eles cantaram um cântico e foram para o Monte das Oliveiras? Monte das Oliveiras, muitas vezes foi o lugar de oração de Jesus. Mas Monte das Oliveiras foi o ponto de partida de Jesus para o céu. E é o lugar onde estará a planta dos seus pés um dia, conforme está em Zacarias 14. Jesus, após se entregar à morte, do Monte das Oliveiras foi para o céu. E ele voltará. Só que antes dos discípulos irem com ele para o Monte das Oliveiras, eles cantaram um cântico. E nós vamos cantar um cântico com o Senhor. Nós vamos louvar o Senhor, porque a igreja foi levantada para adorar, para louvar, até que Cristo venha. Vamos cantar, vamos louvar o Senhor. Deus abençoe a igreja a todos. Obrigado. Isso.